Você já se sentiu invisível? Não no sentido poético, mas de verdade. Como se, por causa da sua carga, da sua roupa ou até do seu sotaque, as pessoas simplesmente desligaram você da sala. Mesmo quando você está bem ali, casualmente o vinho, arrumando os talheres, segurando tudo nas costas enquanto o mundo brilha lá na frente. Pois é, e se eu te disser que, numa noite de gala cheia de herdeiros milionários, políticos e egos inflados, uma empregada humilhada virou o centro de uma reviravolta que deixou toda a alta sociedade de queixo caída? Ninguém esperava que Arthur Valença, o homem mais frio, calculista e indiferente da cidade, fosse se levantar diante de todos, não para fechar um negócio, mas para defender uma funcionária. Mas por que ele fez isso? O que havia por trás daquela atitude inesperada? E como um simples gesto de lealdade verdadeira foi capaz de quebrar décadas de orgulho ferido e talvez até abrir caminho para um romance proibido? Fique comigo até o final, porque essa história não é só sobre um jantar chique, é sobre dignidade, coragem moral e o momento em que o poderoso percebe que quem segura o mundo não está no palco, está nos bastidores. Você já parou para pensar que, em eventos de gala, alguém arrumou cada guardanapo, alinhou cada taça e passou horas garantindo que tudo brilhasse? Enquanto ninguém sequer olhou nos olhos dessa pessoa, Helena vivia exatamente nesse paradoxo, essencial, mas invisível. Ela não era convidada, era infraestrutura. E na lógica distorcida da elite, a infraestrutura não tem alma, não tem nome. E pior, não tem direito à dignidade. Esse tipo de desumanização é mais comum do que você imagina. Um estudo da OIT, Organização Internacional do Trabalho, revela que 73% dos trabalhadores domésticos no Brasil já sofreram algum tipo de humilhação velada ou explícita, desde comentários sobre cheiro de pobre, até serem proibidos de usar o mesmo banheiro que os patrões. Helena, com seu uniforme impecável e postura discreta, era o alvo perfeito para essa crueldade disfarçada de ordem social. Mas aqui está o detalhe que ninguém viu naquela noite. Helena não estava ali por acaso. Ela entrou no salão antes do horário, porque Arthur havia pedido pessoalmente que ela verificasse o arranjo de flores. Algo que ele jamais faria com um mordomo ou um cerimonialista. Ele confiou nela. Só que naquele mundo de aparências, a confiança não conta se você usa avental. E foi justamente essa contradição que explodiu quando uma convidada lançou aquele comentário venenoso. Até as empregadas agora têm acesso? Naquele salão de gala, tudo era teatro. Os sorrisos falsos, os brindes calculados, as alianças de negócios disfarçadas de amizade. Mas o momento em que Helena foi exposta foi o único verdadeiro da noite. A mulher que a humilhou não estava apenas sendo cruel, estava reforçando uma posição. Era como se dissesse: lembre-se do seu lugar ou você será lembrado como exemplo. E pior ainda, os risos que se seguiram eram aplausos silenciosos ao preconceito. Esse tipo de violência simbólica é devastador, porque não deixa marcas visíveis, mas corrói a alma. Psicólogos sociais chamam isso de microagressão estrutural, pequenos atos que, repetidos, fazem a pessoa acreditar que realmente não merece estar ali. Helena, que sempre foi profissional e reservada, sentiu o chão sumir. Não por vergonha do que fez, afinal ela só cumpriu ordens, mas pela dor de ser tratada como um erro de protocolo e não como um ser humano. E é aí que entra o paradoxo mais irônico da noite. Enquanto uma elite se perdeu superior por saber seu lugar, foi justamente quem ocupou o topo da pirâmide que cortejou todas as regras. Porque quando Arthur se declarou, ele não estava apenas defendendo Helena, estava desafiando o próprio sistema que o colocou no poder. E isso, meus amigos, é raro. É raro que um milionário admita que sua mansão só brilha porque alguém acendeu a luz antes de entrar. Até aquele momento, Arthur Valença era conhecido por uma coisa só: nunca se envolveu. Não em causas,
não em dramas alheios, muito menos em questões de trabalhadores. Seu lema tácito era: meus negócios prosperam quando meus sentimentos não falam mais alto. Mas naquela noite, algo mudou. Talvez tenha sido o brilho úmido nos olhos de Helena. Talvez tenha sido uma lembrança de todas as madrugadas em que ela preparou seu café antes de qualquer reunião importante. Ou talvez ele simplesmente cansou de ser respeitado por ser frio e quis ser respeitado por ser justo. Sua fala foi curta, mas cortada ao salão como um raio. Ela não é apenas uma empregada. Repare, ele não disse ela é como uma filha ou ela é da família. Frases vazias que os patrões costumam usar para se sentirem bons sem mudar nada. Ele reconheceu o valor dela exatamente pelo que ela era: uma profissional leal, competente e essencial. E ao dizer que qualquer desrespeito a ela era um desrespeito a ele, Arthur transformou a lealdade em moeda de troca social, algo que uma elite entende melhor do que qualquer discurso sobre igualdade. Esse gesto não foi só corajoso, foi estrategicamente revolucionário. Porque num mundo onde o status é tudo, dar visibilidade a quem está desligado é um ato de subversão. E, ironicamente, foi justamente isso que Arthur fez parecer mais poderoso do que nunca. Não pelo medo que causou, mas pelo respeito que conquistou, inclusive de Helena, que pela vez viu nele não um patrão primeiro distante, mas um homem capaz de escolher a humanidade sobre a conveniência. O silêncio que caiu no salão depois da fala de Arthur não foi qualquer silêncio. Foi aquele tipo incômodo que faz até os pingos de brilho parecerem em câmera lenta. Porque de repente ninguém sabia mais como agir. As mesmas pessoas que minutos antes riam da ousadia de Helena agora se perguntavam: será que eu também fui cruel sem perceber? Esse é o poder de um ato de coragem moral pública. Ele não só corrige uma injustiça, mas expõe a cumplicidade coletiva. Estudos de psicologia social mostram que, em ambientes de elite, o preconceito costuma ser controlado por omissão em massa. Ninguém quer ser o primeiro a falar, mas todos riem quando alguém ousa. Arthur corta esse ciclo não com um discurso longo, mas com uma escolha clara. Ele prefere ficar do lado certo, mesmo que isso o isolasse. E o mais surpreendente? A ocorrência de Helena. Ela não chorou. Não agradeceu em voz alta, não fez drama. Só aceitei o braço que ele ofereceu. E ao caminhar com ele até a mesa principal, transformou um gesto de defesa em um símbolo. Dali em diante, ninguém mais poderia fingir que os trabalhadores eram parte da decoração. Porque naquela noite, a empregada humilhada sentou-se onde só os poderosos tinham lugar. Não por acaso, mas por merecimento. E foi aí que o romance proibido começou a nascer. Não em beijos escondidos, mas em olhares que, pela primeira vez, se viam como iguais. Até aquela noite, Arthur Valença acreditava que as emoções eram fracas, disfarçadas de intuição. Seu império foi construído com números, contratos e silêncios calculados. Mas ao ver Helena encolhida, tentando desaparecer no próprio corpo, algo dentro dele rachou. Não foi paixão à primeira vista, foi reconhecimento. Ele viu que durante anos confiou nela mais do que em sócios, advogados ou até em si mesmo. E pior, ou melhor, eu nunca tinha agradecido. Essa virada interna é o que os psicólogos chamam de despertar empático. O momento em que alguém com poder percebe que sua humanidade depende da humanidade que concede aos outros. Arthur não se tornou um santo da noite para o dia, mas pela primeira vez se importou mais com o que era certo do que com o que era conveniente. E isso, num mundo onde o orgulho ferido costuma gerar vingança, é quase revolucionário. Helena, por sua vez, não esperava nada além de um desculpe pelo transtorno. Mas ganhou algo muito mais raro, respeito público. E com ele, a semente de algo novo. Talvez um romance proibido, talvez uma amizade inesperada, talvez apenas a certeza de que seu trabalho invisível finalmente foi visto.
O que importa é que, naquela noite, dois mundos colidiram não com escândalo, mas com dignidade. E às vezes, é disso que grandes mudanças são feitas. Quantas vezes você já ignorou alguém porque achou que não era da sua classe? Ou se calou quando viu um colega sendo menosprezado só para não criar clima? E às vezes você mesmo foi tratado como invisível, no trabalho, na fila do mercado, até em casa. E desejou que alguém, só alguém, tivesse coragem de dizer: ele merece estar aqui. A verdade é que a dignidade não se pede, se confirma. E a lealdade verdadeira não se compra, se valoriza. Arthur poderia ter fingido que nada aconteceu, mas escolheu usar seu poder não para dominar, mas para elevar. E foi aí que ele deixou de ser apenas um milionário poderoso e se tornou um homem de verdade. Então eu te pergunto, quem você vai defender hoje? Mesmo que ninguém espere. Mesmo que custe seu status, mesmo que seja só com um olhar, uma palavra, um gesto simples, porque o mundo muda não com discursos grandiosos, mas com atos corajosos de gente comum como você. Se essa história tocou seu coração, deixe seu põe fé nos comentários. Me conta, você já foi Helena? Você já teve a chance de ser o Arthur de alguém? E se você quer mais histórias que misturam emoção, lições de vida e reviravoltas sociais, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana temos uma nova narrativa que vai te fazer compensar o que é poder, respeito e amor verdadeiro. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe com alguém que precisa lembrar: ninguém é invisível quando alguém escolhe enxergar.